Tem essa oportunidade que é única, né? A gente fica feliz, tem o coração feliz, consegue experimentar essa paz que muitas vezes a gente não tem lá fora, né? No dia a dia. E por isso, que a gente se sente feliz, que a gente está feliz, vamos agradecer. A gente pode fazer agradecer a Deus, porque Ele nos dá essa paz que é tão maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse encontro. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, na vida de cada um que aqui está, Senhor. E também lembro daqueles irmãos que não puderam estar aqui por várias circunstâncias, tu conhece todas elas, Pai. Mas estamos todos unidos em só aqui. E te buscamos, te amamos, Pai, queremos estar na tua presença sempre. E desfrutar, Pai, dessa paz, dessa alegria que temos, com o teu corpo, como separados para te servir, para te adorar. Obrigado. E nós te agradecemos principalmente porque é o sangue de Jesus, nosso Senhor, que hoje podemos estar aqui. Obrigado pela vida, Pai, do nosso Senhor, pela vida do Cordeiro, Pai, e de uma forma tão maravilhosa, Pai, de uma forma humilde, de uma forma singela, cada um de nós aqui, nós sabemos, cada um de nós sabe que nós não merecemos. Nós não merecemos tão grande, tão profundo, uma canção que diz, Pai, que nunca saberemos, Pai, o tamanho desse amor. Mas é nesse amor, Pai, que podemos estar aqui diante do teu trono para te agradecer, para te louvar, para te adorar. Então, eu te peço que seja o nosso louvor, seja a nossa adoração, fala aos nossos corações, trabalha, Pai, para aquilo que você tem trabalhado, para aquilo que seja, da tua honra e glória, em nome de Jesus. Quem conhece Pedro, Tiago e João Barquinhos? Quem conhece? Não, quem conhece? Conhece? Não. Não, tem que cantar, que você cantar. Tem que cantar bem, Pedro? Cantar com a gente? Tá, mas então a gente escreve as 3 palavrinhas também, ó. A gente vai. Eu sei, vai, tem que falar bem, né? Essa ali, que daqui a pouco vai cantar muito. 3 palavrinhas só, 3 Vai lá, mano, vai lá. Ó, a gente vai cantar 3 palavrinhas. Helena, quer vir? Tá, Sérgio. Vamos ver depois não foi. Bom. Tá aprendendo, tá? Tiago e João. Eu só conheço eu só conheço três. Conhece Pedro? É, lá no Leão. Não, só Você não aprendeu muito?
Aí está sem as mesas ali, mas eu mandei um link, se vocês quiserem. A gente já tem o seu. Mas as canções que nós vamos cantar são conhecidas, são bastante conhecidas. Enfim, temos a letra aqui sobre a quem souber, acompanha aí nossa banda aqui. Graças a Deus, uma maravilha.
Esse ingrediente que mix. Sim. Está baseado no Salmo 51 e gostaria de ler o Salmo 51 antes de nós louvarmos a Deus com esse canto. O Salmo 51 ele é uma confissão de arrependimento do rei Davi. Ali quando Natan chega até ele e conta aquela parábola. Naturalmente, não naturalmente, mas aquele que tem o Espírito de Deus, quando o Senhor tira as escamas, a expectativa é que quando nós nos deparamos com o pecado, nós nos arrependamos. Mas o que aconteceu com Davi, quando Natan contou a história, a parábola para ele, ele contou a parábola sobre as ovelhas, então, ele fez referência ao homem que tinha ovelhas, não estou em dúvida ovelhas. E então esse homem muito rico tinha várias ovelhas e resolveu dar uma festa. E ao invés de pegar as suas várias ovelhas, ele pegou de um homem que possuía apenas uma, né? E Natan pergunta para ele o que deveria acontecer com esse homem. Davi sente titubear quando diz que ele deveria morrer. E Natan vira para ele: esse homem é você. Se referindo ao pecado que Davi havia cometido com Batseba. E aí Davi se arrepende e ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira nenhuma serás tido por justo o teu falar e puro no teu lugar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova dentro de mim espírito inabalável. Repulsas de mim a tua presença e retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício. Do contrário, eu sou o Davi. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração contundido e contrito. Não desprezará. Faze bem a Sião,
segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão holocaustos. Pai, o Senhor sonda os nossos corações. Hebreus nos fala que nenhuma criatura, Pai, está oculta diante dos teus olhos. Nós daremos conta de tudo aquilo que fizemos, pensamos, ou deixamos de fazer. Assim como Davi, Senhor, perdoa-nos. Purifica-nos, ó Pai. Dá-nos um coração como o coração do nosso mestre. Coração puro, santo. Senhor, nós como igreja nesse momento, Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti, como Davi bem disse aqui, Senhor, que tudo o Senhor se alegra de coração quebrantado. E como temos vivido, Senhor, com nossos corações duros, ignorando o pecado que nos rodeia de tão perto, que está sempre diante dos nossos olhos. Nós, Senhor, te assiscamos os nossos olhos espirituais. Faz-nos ver, Senhor, aquilo que não te agrada, que extingue o teu Santo Espírito em nossa vida. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos nesta noite, Pai. Nossas bocas se abrirão e te louvarão e se regozijarão em ti. Renova, Senhor, a alegria em nosso coração de sermos nova criatura, de sermos salvos através do sacrifício do Senhor. Filho, Pai, que foi entregue por nós ali na cruz, moído por nossas transgressões. Senhor, quebrando-nos. Muda o coração endurecido, ó Pai, seja amolecido nesta noite pelo poder da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, Senhor, venha entrar e convencer-nos, ó Pai, do pecado, do juízo e da justiça. Todos nós, Senhor, todos os homens pecaram, nós estamos outrora, Senhor, destituídos da Tua glória, mas o Senhor tem nos reconciliado. Continua a Tua doce obra na nossa vida, Senhor. Estamos com os corações abertos, Pai, para receber da Tua palavra. Ó Espírito de Deus, sinta-se à vontade no nosso meio. Olhar, para dentro de mim. Declare o coração. A sua desejo até os tempos, esse desejo transformado. É Espírito Santo transferido. Estou passando igual. Disposto a ver
Nos perdoa, que tu és bom. Esse coração, Pai, puro, também é um coração que é obediente. Como nosso Senhor desceu da sua glória, se despiu da sua glória e desceu para nos salvar. Foi obediente até a morte de cruz. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos obedientes. Senhor, muitas vezes em coisas tão banais, nós fazemos a nossa própria vontade. Nós desobedecemos, Senhor, aquilo que o Senhor nos pede para fazer claramente. Mas nós pedimos nesta noite, Senhor, um coração puro, santo, mas também obediente, ó Pai. Não é fácil obedecer, Senhor. Nós temos os nossos filhos, Senhor, e nós vemos como para eles é difícil, ó Pai, obedecer uma ordem. Da mesma forma para nós, Senhor, obedecer, Senhor, muitas vezes é difícil. Mas nós pedimos força, nos ajude a te obedecer, Senhor, nos ajude a agradar o teu coração. Nos ajude, Senhor. Nós dependemos de Ti. Amém. Coração disposto a ouvir, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração. Dá-me coração igual. Dá-me coração. Coração disposto a ouvir. Deixar que você seja assim igual. Sobre obedecer, sobre adoração. Antes eu quero que os menores vão, por favor.
E maior tem mais para frente, então a gente vai a gente está em todos. Dia, uma vez eles mostraram que quando esteja para a gente eu quero que o irmão voluntário abra aí no presente Lucas 7, verso 36. Outro irmão voluntário abra em Mateus 26, a partir do verso 6. Mateus 26, a partir do verso 6. E outro irmão voluntário, a partir do Marcos 14, a partir do verso 1. E eu, que não sou voluntário, vou ler João 12. Também a partir do verso 1. Eu vou ler João e depois eu falo um pouquinho do porquê os outros textos. Então, João 12 diz assim a palavra de Deus. 3 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era o perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou sobre os cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixem-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para matar também Lázaro, pois por causa dele estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. O motivo para a gente ler os outros textos é que aqui nessa porção do Evangelho de João, a gente tem esse ato de Maria, e hoje eu vou explorar esse ato de Maria, que é essa unção. Essa palavra no português, às vezes, para a gente, ela tem vários significados, né? Eu não sei, dá uma conotação mística, né? Uma unção, e a palavra em inglês também, mas essa palavra, ela se refere muito também a apontar, a colocar no braço central, a direcionar, e falar um pouco sobre isso. Então, ungir alguém é um ato que pressupõe algumas coisas desse cerimonial. Primeiro, pressupõe ali alguém que está sendo ungido, né? Segundo, a própria mensagem que está sendo passada nessa unção. Terceiro, a pessoa que está ungindo. E nesses textos que eu passei dele, são momentos onde Jesus é ungido. E a gente vai ler todos eles, porque é interessante, porque eu não vou entrar aqui no mérito, isso, cada um de nós tem toda a condição de fazer as suas interpretações, mas só para trazer aqui um entendimento, algumas pessoas entendem que Marcos, Mateus estão falando desse mesmo episódio que João está relatando aqui. E que Lucas fala de um outro episódio, ou seja, Jesus então foi ungido 2 vezes, ou uma cadeira de vagabundo. Tá bom. Outras pessoas podem entender que esses eventos são ações diferentes
Enfim, vocês façam a análise de vocês, deixem para vocês. Eu tenho o meu entendimento aqui, mas isso não é isso que nos importa agora. Porque o que importa agora é a unção em si. E Jesus, em todos eles, em todos esses eventos que a gente vai ler, Jesus é ungido. Jesus é ungido por uma mulher. Jesus é ungido por uma mulher, e essa mulher, nessa unção, ela segue todo o ritual, todo o cerimonial que a gente vai tratar aqui, da entrega, da adoração, da devoção. Interessante, a objeção, a contrariedade, a indignação. E a indignação vem dos homens. Mas há também a defesa de Jesus. E a defesa de Jesus, em todos os casos, ela é proporcional à devoção, à adoração que é executada pela mulher. Então, essas são as coisas que eu quero explorar com vocês. Tá? Essas coisas nós podemos ver como o que acontece nesses 4 momentos. Ainda que os momentos possam ser, de repente, um mesmo momento ou 2 momentos diferentes, e a gente vai olhar os textos ali que tem personagens diferentes, diferenças em texto, que a gente é difícil compactuar, é difícil conciliar, e eu acho que vamos perder tempo se a gente quiser conciliar, explicar, trazer os irmãos coisas do tipo. Pessoas que entendem que a Maria, irmã de Lázaro, é a mesma Maria Madalena. Entendem que não, essa Maria não é a Maria Madalena, é a Maria de Betânia. Tem pessoas que entendem que Simão, o leproso, é da família, o parentesco da Maria, irmã de Lázaro, que estão na mesma casa. Tem pessoas que entendem que ele é uma outra pessoa, provavelmente curada por Jesus também está ali, oferecendo ajudar. Então, essas questões, eu entendo que são questões importantes e relevantes, nós temos todo o tempo da nossa vida, é para isso que nós servimos o Senhor, para conhecê-lo, para buscar nas palavras. Mas eu quero destacar esses elementos que sim aparecem em todos os momentos. Então, aqui a gente vê Jesus, né, sendo... e outra coisa que eu quero falar, eu quero pegar o contexto aqui do Evangelho de João, também é importante. A gente tem estudado João. E muitas dessas diferenças, elas têm a ver com aquilo que Deus tem falado através do seu evangelista naquele tempo. Então, vou dar um exemplo. João, ele escreve o evangelho dele muito no fim, né, da sua vida. João tem uma perspectiva de alguém que viu esses fatos, né, e refletiu sobre eles. E provavelmente, eu não vou dizer que foi isso que aconteceu, mas provavelmente João vai dar alguns detalhes, até mesmo ratificando ou informando coisas que talvez os outros, quando escreveram, deixaram com uma perspectiva diferente, uma perspectiva de lado. Então, João vai fazer algumas coisas que os outros não vão fazer. João também vai fazer diferente a contagem do seu evangelho, e ele fala isso, né, essas coisas que foram separadas aqui, para que vocês creiam e creiam que Jesus é Deus, e crendo nele, como Deus, você tem um vida. Então, João vai organizar o seu evangelho de uma forma que ele vai mostrar a perspectiva de Jesus. Tá? Jesus como Deus. Aí está dizendo, mas então João tinha, né, dentro do momento que ele está construindo ali o evangelho dele, essa inspiração para escrever desse jeito, tinha. O Espírito Santo separou João para isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Então João vai ser melhor, ou maior, ou superior ao que Lucas escreveu? De maneira nenhuma. Deus apenas quis dar essa perspectiva de João, como ele também quer dar a perspectiva de Lucas, como ele também quer dar a perspectiva de Mateus. E essas perspectivas todas, elas combinadas, né, elas mostram essa riqueza, essa grandeza que tem no nosso Deus. Tá? Então, por isso que vocês vão ver coisas do tipo, João no capítulo 11, né, antes de chegar aqui no capítulo 12, ele já faz referência a Maria como sendo aquela que tinha ungido Jesus. Aí você fala, mas como no capítulo 11 ele fala de uma coisa que vai acontecer no evangelho dele só no capítulo 12? Parece até filme, né?
Quem já assistiu aqui, isso acontece todo o filme, né? Conta a história do final aqui, depois o filme anda, aí no dado momento do filme chega naquela história que você fez no final. João faz isso. No capítulo 11, ele nem falou da unção de Jesus, mas ele já apresenta Maria como aquela que vai ungir Jesus. Tá? Então, por que é isso? Você vê ali que João está organizando dessa forma. Lucas, por exemplo, quando a gente pega a leitura lá desde a gente vai lá ler, Lucas está escrevendo provavelmente num tempo onde muito antes do ministério de Jesus, muito no início do ministério de Jesus. Essa, por exemplo, é uma das explicações do porquê aquele relato em Lucas não é necessariamente o relato aqui de João. Porque o relato de João, a gente leu aqui, está 6 dias antes da Páscoa. E a gente sabe que Jesus aqui vai ser o Cordeiro, que vai ser crucificado na Páscoa. Então, é no fim do ministério de Jesus. Lucas está reportando algo do ministério de Jesus ainda na Galileia, logo no início. Então, não tem como ser a mesma coisa. Outra coisa interessante também é que eu falei do Evangelho de João como sendo o último. Tá? Mas o Evangelho de Marcos é um dos primeiros. É como se Mateus e Lucas estivessem, e esses 3 evangelhos eles são considerados evangelhos sinóticos, essa palavra significa que eles têm porções de texto que são similares, né? Eles relatam o mesmo evento, né? Até mesmo com as mesmas estruturas, com algumas diferenças, mas desses 3, Marcos é o primeiro, a princípio, né? Dado histórico, né? Marcos é o primeiro deles, você tem Lucas e Mateus. Então, talvez nós pudéssemos dizer, olha, vamos dar mais prioridade a Marcos. É provado que Lucas, por exemplo, tenha tido a inspiração do que Marcos escreveu o seu. Outras coisas interessantes, Marcos e Lucas não andaram com Jesus. Então, Marcos e Lucas reportaram provavelmente daquilo que ouviram, né? Lucas está escrevendo o seu evangelho, reportando como é que é o nome do juiz lá? O Teófilo, né? No início ele fala, né? Teófilo, né? Lucas está fazendo o seu evangelho como quem estivesse reportando o conhecimento que ele tem de todas as coisas. E, obviamente, Lucas pegou esse conhecimento, porque andou com Paulo, andou com outros discípulos, né? Mas João andou com Jesus. Mateus andou com Jesus. Então, de novo, não é para a gente olhar, então, Marcos, eu preciso agora, estou com essa perspectiva, preciso olhar mais João e menos Marcos. Não, preciso olhar mais Mateus e menos. Nada disso. Tudo isso que eu estou falando é para vocês entenderem que as diferenças que existem, tá? E elas existem, elas são perspectivas diferentes, tempos diferentes, reportados com pessoas diferentes. Tá? E essa é a beleza do Evangelho. Tá? A beleza do Evangelho é que você, quando lê esses 4 evangelhos, você não vê a história sendo contada, você vê a mesma história sendo contada com ângulos diferentes. Se nós víssemos a mesma história sendo contada pelo mesmo ângulo, qual a conclusão que nós chegaríamos? Óbvio. Só. Essa história é falsa, porque tem 4 cópias dela, e obviamente, né, alguém fez essa história copiou. Por que eu sei que ela é verdadeira? Ela é verdadeira por quê? Porque eu tenho testemunhas diferentes. E ela é tão, eu vejo que são diferentes, então você trata muito diferente. Vamos ler os textos rapidamente agora, depois eu vou falar das diferenças. Vocês vão ver nitidamente as diferenças desses textos entre esses evangelistas. Tá? Então, quem está com Lucas, lê Lucas para a gente. Lucas vai contar da unção de Jesus por uma mulher que era uma pecadora. Quem está com Lucas? 37. 37 em diante. 36. 36, perdão. Lucas 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y ungía
y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pode continuar. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados en la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lindo demais, né? E olha a beleza que a gente vê aqui, a gente vê o João lá, né? Aqui, a casa de um fariseu. Tá? E essa mulher, que era da cidade, uma diferença em relação ao relato de João. João está relatando uma unção que acontece em Betânia. Aqui, se a gente olhar acima do texto, Jesus estava totalmente numa cidade próxima a Cafarnaum. Então, não é necessariamente perto de Betânia. Essa é uma diferença. Além da diferença de que aqui é na casa de um fariseu. Lá no texto de Betânia, fala que era provavelmente na casa de Maria, Marta e Lázaro. Mas aqui você tem Jesus e tem uma mulher ungindo Jesus. E ela se debulha ali nos seus pés, né? Ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas e seca com os seus cabelos. Né? E ela também entra com... E essa frase é sensacional, né? Que ela unge a cabeça de Jesus com óleo. Né? Com alabastro. Com alabastro, né? Porque eu estou achando que eu estou certo. Não, eu estou no final, perdão. É isso mesmo, depois que ela enxugou os cabelos, ela beijou com perfume, tá? Um vaso de alabastro, né? Que é essa tendência aqui é a mesma, ela é praticamente a mesma. É o mesmo vaso, tem o mesmo valor daquele que a gente encontra em Betânia. Isso é mesmo. Tem um valor esse vaso, né? Esse perfume. A gente já falou sobre isso, né? Lá João vai falar dos 300 denários. Aqui, Jesus faz essa parábola para responder ao fariseu, né? Ele fala do tamanho do amor, né? Aí ele fala da dívida, né? E aqui ele usa um é 500 e o outro é 50 denários, não é isso? Mas a ideia aqui é para buscar a diferença mesmo. Quanto foi amado, tá? Então você tem Jesus, você tem a mulher, você tem Jesus dizendo para esse fariseu. Você tem um fariseu, né? É o homem que objeta, né? Que fala. E você tem Jesus respondendo e falando o que ela fez. O que ela fez, ela amou muito. A referência é ela amou muito. Ela amou muito. Ou seja, essa mulher nesse ato, ela amou muito. Depois eu vou trazer mais uns dados para vocês entenderem assim, por que a mulher amou muito. E como você está falando, porque era um ato muito... As mulheres naquele tempo, uma mulher se aproximar de um homem nessa cultura judaica era algo
E ela se colocar ali, ela se colocou numa posição de humilhação muito grande. Né? Se você recebesse, né, um judeu para sua casa, para dar um jantar, né? Geralmente os jantares iam ser abertos, públicos. A mulher não tinha autoridade para falar, para se aproximar, para interromper. A gente vai ver lá no relato de João que Marta está servindo, né? E lá Maria faz a mesma coisa. Né? Ela entra no jantar e ela interrompe a oração. E aqui é a mesma coisa. Essa mulher aqui não é uma mulher, isso diz, uma pecadora, provavelmente. Aqui não fala se ela prostituta, já vi em outros lugares, mas, enfim, fala que ela é pecadora. Então, provavelmente é uma mulher que as pessoas já conheciam, né? Então, ela se colocou nessa posição de muita humilhação para fazer o que ela fez, mas ela não se preocupou com isso. Ela fez isso. Vamos ler o relato agora lá de Marcos. Quem está com Marcos aí? Marcos 8. Marcos 16, 14, perdão. A partir do verso 6. Marcos 6. Mas Jesus lhes disse, deixai ele. Não, perdão, irmão. Logo no início. A partir do 1. Dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja perigo de tudo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Irmão, dá uma pausa aí só para a gente continuar. Então, repare aqui, ó, já é em Betânia, há 2 dias da festa da Páscoa, por isso que a gente deu o início, né? 2 dias da festa da Páscoa, em Betânia, na casa de Simão, o leproso, que não era mais leproso aqui, né? Senão não estava dando esse jantar. E aproximou-se dele uma certa mulher. Então, aqui agora já não é mais uma mulher pecadora, mas é uma mulher. E ela tem mesmo vaso de alabastro, contendo perfume muito caro. Pode continuar. E quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Outra diferença aqui, ela derrama aqui na cabeça de Jesus. Né? Em Lucas nós vemos que a mulher tinha derramado nos pés. Aqui já é na cabeça. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. E murmuravam contra ele. Aí aqui, só para uma pausa, irmão, aqui fala de alguns, né? Não era mais um, não era mais o fariseu que reclamou, mas alguns reclamaram, né? E fizeram referência ao valor do bálsamo, né? 300 denários. 300 denários, para tratar o contexto aqui, era algo muito caro, equivalente a um ano de trabalho. Então, imagina alguém pegar algo que custa um ano de trabalho e derramar. Então era uma mulher com algo de muito valor. E ela derrama aquilo em Jesus. Verso 6. Jesus lhe disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os terão convosco. E quando quiseres, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim sempre me tens. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo do Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua. Maravilhoso, né? Jesus aqui está fazendo referência ao quê? Ao tamanho desse amor. Jesus está dizendo, ela fez tudo o que ela podia fazer. Ou seja, ela fez, né? O que ela pôde aqui, não é? A minha interpretação para isso é que essa mulher tinha de valor na sua vida. A gente já falou aqui da integridade, né, da mulher.
da humilhação. A mulher interromper, a mulher se aproximar de um homem, né? Isso ela já te entrega. Mas não só isso. Ela entregou aquele nardo, que a gente pode estudar depois, tem várias coisas aqui. Tem um valor da posse, tem quanto aquilo que aquilo representa para aquela mulher, provavelmente aquilo, a gente fala muito isso aqui, né? As mulheres provavelmente davam tudo para a sua noite de núpcias com seu noivo, né? Era um momento especial para o seu noivo. Então, Jesus fala que ela abriu mão do que ela fugia, ou seja, ela se entregou completamente. E por conta disso, por esse amor tão grande, vamos falar aqui, ó, nunca deixaria de ser anunciado, né, o que essa mulher fez. Asseguro que onde fez esse evangelho for anunciado em todo mundo também, que ela será contada em sua memória. Tá? Verdade, Jesus para o ato dela. É importante entender isso. Um outro elemento, o ato dessa mulher, esse ato de unção de Jesus ali, é algo que Jesus percebe, tá? Com um profundo valor. Coisa que os que reclamam não percebem. Não percebem. Vamos ler a última. Mas antes, a gente está falando de amor e aqui fala de boa ação dessa mulher. Mas o outro capítulo, ele finaliza falando a sua fé te salvou. Então, não é só amor, não é só boa ação, mas a fé dela é a base que sustenta ele. Para chegar nisso, a gente vai ter que tomar todas essas coisas e entender o que está por trás dali. A gente vai falar isso que tem a ver com a ascensão, que a gente falou, né? O ato de ungido, isso significa. Continuando agora em Mateus 26, que é o último relato, Mateus é um relato bem parecido com o relato de Marcos. Mateus 26, a partir do 6, né? Maria, olha para a gente. Deixa eu ver na primeira. Estava Jesus em Betânia, na casa do Simão. Leproso, aproximou-se dele uma mulher com o braço dela abaixo. Um tempo de perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus, onde ele se encontrava e reclinava ali. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo Mário, vamos pausa aqui. Repare que aqui, embora Mateus esteja relatando muito próximo do que Marcos está relatando, Marcos fala que alguns do grupo, né, se indignaram. Aqui são os discípulos. E João fala que é Judas. Será que eles... Tá, então a gente pode entender que talvez Judas é quem levanta e os discípulos, não todos, mas alguns deles, vêm muito. Mas, enfim, essas são as diferenças que eu queria contar para os irmãos. Continua lá. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela foi por boa ação para comigo. Pois os pobres sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre meu corpo, ela o fez a mim, a fim de me preparar para o seu sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado de mundo. Agora que Mateus e Marcos são muito parecidos, com pequenas diferenças, né? João apresenta algumas diferenças em relação a esses dois aqui, então a gente já começa a ver que Mateus e Marcos entendem que a casa é a casa de Simão leproso, tá? E não dizem quem é a mulher. João retrata que é a casa de Marta, Maria e Lázaro, e a mulher é Maria. Eu li esses 4 textos com os irmãos, não para estudar coisas diferentes, embora elas existam. E aí os irmãos falam as suas análises. Mas o que eu queria mostrar aqui é o processo de ungir o Senhor, que eu falei logo no início. Jesus é ungido por uma mulher nesse processo de unção. Essa mulher
se aproxima de Jesus numa reunião onde ela não deveria estar. Ela se aproxima e ela demonstra um ato de boa ação, de devoção, de fé, né? Tudo isso. E ela é repreendida. Esse ato causa. No Evangelho de João, no verso 4, João vai retratar, e João tem esse detalhe, né? Ele trata, de fato, como se ele estivesse presente, ele vai retratar que após a unção, após quebrar o alabastro, o perfume derramado assim, o ambiente ficou todo tomado pelo cheiro. Isso é uma coisa também que é simbólica para a gente, não foi diferente nas outras introduções. Esse ato dessa mulher causou ira nesses que perceberam o ato. E causou em Jesus, para Jesus, esse ato foi um ato, a gente não canta aqui, né, que um aroma suave. Para Jesus foi de fato um aroma suave. O momento é um momento de luz, um momento de paz. Ele estava se agradando do que essa mulher estava fazendo. Mas para aquele que estava ali, para Judas, ou para o fariseu, ou para alguns dos discípulos, eu entendo, tá? Essa é a minha interpretação, que era um momento ali, depois eu falo por quê. Eles se agradaram. Ele causou para eles uma revolta. Eles revoltaram. Tanto é que Judas vai em defesa da mulher. Ele vai explicar. E a pergunta, então, que fica é: que existiu essa quebra de paz? Por que nesse momento sublime, né, que Jesus estava sendo ungido, e existiu esse momento de... O que será? E para a gente entender isso, a gente tem que entender também o que essa função ela foi relevante. O que essa mulher fez? A gente já falou aqui essa mulher entrando nesse ambiente era algo incomum. Somente parando na era algo incomum. Mas ela faz algo ainda mais incomum, que é ungir. A unção, quando a gente olha a palavra de Deus, ela é usada em vários momentos. Tá? A gente vê lá em 1 Samuel 10, Samuel está ungindo quem? Saúl. Quem era Saúl? Rei. Depois Samuel vai ungindo quem? Davi. A unção também é usada, derramada, o processo de unção geralmente era derramado sobre a cabeça. A gente viu aqui, olha, vocês estão derramando sobre a cabeça. Tá? Fala. Mas tem unção também para as coisas que são santificadas no Senhor. Se a gente põe em Êxodo, por exemplo, os utensílios do templo são ungidos também. E no sentido do... Qual sentido seria aplicado, então, quando no Salmo 23, Davi fala, unge na cabeça com óleo? Unge na cabeça com óleo, o cálice se transforma. Qual dos dois ali é? Faça-me santo ou... Talvez ele tinha pedido, ele juntava moscas nela, e aquele óleo aliviava aquele incômodo constante das moscas inferidas dela. Então, ali no Salmo, uma das coisas que ele pode estar se referindo é esse alívio que o Senhor traz para nós. Tanto que em Cantares, ele também fala: o teu nome é como um vento derramado. Porque o nome do Senhor tem todo o significado que ele tem para nós. Porque o nome dele fala de quem ele é para nós. Como nos traz paz, segurança, salvação, tudo que contém o nome dele. Então, é só para a gente não perder o foco, essa missão ela pode ser usada em vários momentos. Né? Então, tem um momento da, por exemplo, a função da cura, tem um momento, por exemplo, a separação dos sacerdotes. Né? Arão vai ser ungido, outros sacerdotes vão ser ungidos. Um texto muito interessante em Atos, se não me engano, Atos capítulo 10, verso 38, e a gente vê a trindade em menção. Quem puder abrir lá, ler rapidamente, eu vou falar aqui, porque eu posso falar. Mas Deus
unge Jesus com o Espírito Santo. Olha que lindo. Atos 10:38. Deus Pai. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, esse processo de unção é um processo que pressupõe cura, santificação, né? Fundamento daquele separado, né? A palavra de Deus diz que o ungido do Senhor, né? Esse seria o Messias, o ungido do Senhor. Então, aqui, essa unção significa algo muito especial, que não é feito não seria feito em qualquer situação. Quando eu estou ungindo alguém, quando eu estou ungindo coisas, né, eu estou consagrando ao Senhor, mas quando eu estou ungindo alguém, eu estou dizendo alguma coisa sobre aquele alguém. Tá? Ou ele é um rei, ou ele é um sacerdote, ou ele é um profeta. Mas eu estou dizendo algo para alguém. Tá? E isso era o que essa mulher estava dizendo. Em todos esses relatos, o que essa mulher está dizendo para todos que estão vendo, ela está dizendo assim: eu estou ungindo ele porque ele é um rei, um sacerdote, mas eu quero entender aqui que ele é um Senhor. Eu vou trazer essa perspectiva do Senhor. E eu vou trazer essa perspectiva do Senhor porque, trazendo aqui a perspectiva da mulher, tem um texto lá em Coríntios que a gente lê, 1 Coríntios 14, né? onde Paulo está escrevendo aos Coríntios em relação ele vai falar para a igreja de Coríntios, né, em relação à adoração, né, como proceder na adoração, e ele começa dizendo assim, ó: Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, Paulo coloca essa hierarquia, né? De modo que Cristo se submete a Deus, como o homem se submete a Cristo, como a mulher se submete ao homem. Essa relação que o Paulo está 11, né? Eu falei 14, mas então eu olho, né? Quando eu olho para Cristo, ele é o meu Senhor. De modo que, se ele é o meu Senhor, ele é o meu dono, a minha vida é dele, tudo que eu tenho é dele. E aí vem o ato da mulher. Quando essa mulher pega o alabastro lá, que é a coisa mais importante da vida dela, porque ela já estava ali, mas não foi suficiente para ela. Eu quero que vocês foquem no ato dela. Ela não só está dizendo: eu já estou aqui me humilhando para ungir-lo, porque ele é digno dessa unção, mas eu também estou colocando tudo que eu sou sob a autoridade dele. E aí, e aí a beleza dos evangelhos nos ajudam a adicionar elementos dentro de algo que já está ali. Então, tem algo comum nessas 4 histórias, mas quando eu começo a olhar agora separado dos evangelhos, eu vejo alguns elementos que dão ainda mais informações. Por exemplo, em alguns dos evangelhos, a gente viu que a mulher unge a cabeça. O processo de unção de reis, né, era na cabeça de sacerdote, porque a palavra priest fica no dedo, deixa eu falar, mas sacerdote também na cabeça. Né? Mas em outros evangelhos, a gente vê claramente ali que ela vai ungir os pés. E aí tem alguns irmãos que tentam conciliar isso, e faz sentido, porque o nardo, não, o perfume, como era caro, era grande também. Tá? Não sei ali o tamanho, mas era relativamente grande. Era suficiente, por exemplo, para ungir a cabeça e chegar aos pés. Então, alguma explicação possível é provável que ela tenha começado ungindo na cabeça e foi até o pé,
de modo que Mateus reportou, assim como Marcos, que ela unge a cabeça, mas João reportou só o pé. Acho que, se não me engano, em uns textos fala que é 3 libras, né? E essa medida no tempo significava um terço de litro. Então, você vê praticamente 1 litro de óleo. É, Não é pouco para lá. é muito, né? Um jarro, né? Não, tem histórias com jarro, né? Tem uma referência também que podia ser algo que ela usasse até no pescoço, né, Regis? Aí seria algo um pouco menor, que imagina que ela teria um jarro no pescoço. Sei lá, Mas a gente não vai saber esses detalhes, mas o ponto é, dá para você explicar que pode ter começado na cabeça de um dos pés. Mas, eu prefiro ver o seguinte, foi na cabeça sim, porque ela está dizendo que ali tem um rei. Essa mulher está dizendo, aqui tem um rei. E aqui também tem um sacerdote, sumo sacerdote. Mas no pé ela está dizendo, eu sou servo. Ele é Senhor. Por quê? Porque era muito comum nos jantares, né, naquela época, as pessoas chegarem e os seus pés serem o quê? Lavados. O que acontece antes da ceia? Ou melhor, na ceia, durante a ceia? Quem é que vai lavar os pés? Jesus vai lavar os pés. É Jesus que vai lavar os pés. E essa mulher faz o quê? Ela vai ungir os pés. Ela está ungindo os pés de quem? Do Senhor dela. E isso é muito lindo, é uma outra perspectiva. Esse é o meu Senhor. Não só a perspectiva de ungir os pés, ela não diz. E ela está dizendo para esses homens, ele é o meu Senhor, mas ela está dizendo uma outra coisa que a gente só vai pegar em alguns evangelhos. Lucas fala que ela usa o quê para enxugar? Os cabelos. João fala a mesma coisa, os cabelos. Por que os cabelos? Se a gente volta lá no texto de Coríntios 11, vocês vão ver que os cabelos da mulher são um sinal de autoridade. Autoridade de submissão, né? Ela passa essa autoridade para o Senhor dela. Então, os cabelos da mulher são um sinal de eu entrego a minha autoridade para o meu Senhor. E ela está falando que com esse sinal de colocar os cabelos nos pés de Jesus, ele tem autoridade sobre a minha vida. A minha vida é dele. Então, para aqueles homens que estão ali, se essa mulher fosse uma mulher casada de alguém, isso é um absurdo. Porque ela deveria passar a autoridade para o seu marido, não para esse homem. Mas essa mulher fala, eu não quero saber mais nada, a minha vida é dele. Então essa mulher já foi humilhada, porque ela já entrou no ambiente que ela não tinha que estar. Tá? Mas ela disse algo até mais grave para eles que estavam ali. Não só, eu não estou nem aí para ninguém, como a partir de agora, a minha vida, e eu já falei aqui do valor do negócio, a minha vida e tudo que eu sou, e tudo que eu tenho, tudo que eu posso ser, é desse que está aqui. Então, nas 4 situações, que podem ser 2, 1, 3, para mim agora não é o ponto, a gente tem isso acontecendo. Tem essa mulher entregando tudo que declarou, este é o meu rei, meu sacerdote, o meu Senhor. Tá? E é isso que vai chocar aqueles que estão assistindo. E aqueles que estão assistindo, no meu entendimento, são homens, embora os irmãos possam fazer objeção dizendo, olha, em Lucas é o fariseu, em João é Judas, Mateus fala os discípulos, eu entendo que ali são os 12, mas podemos entender que os discípulos são todos, porque em vários outros momentos são falados discípulos aqui que seguem, né? Pai, agora você está falando daqueles que tiveram alguma objeção contra ou estavam observando? Porque, de acordo com os 4 textos, não era só uma única pessoa observando, nunca. Sei, nunca foi, tinha muita gente. Você está falando quem tá. Foi contra. Quem não gostou de ver o que viu. Ele, de fato, teve um grande e para mim eram homens. Tá? E aí, quando a gente fala da objeção em si, a objeção no relato de Lucas foi porque, olha,
Esse cara aí é um mandrake, porque ele não sabe quem é essa mulher. Essa mulher, além de ser mulher ali, ela ainda é uma pecadora. E se ele fosse de fato quem ele é, ele saberia disso, não deixaria ela chegar perto. Essa foi a objeção do fariseu. A objeção dos discípulos, assim como a de Judas, foi em relação ao que ela entregou. Então, a objeção do fariseu foi em relação a quem ela era. A do Judas e dos discípulos foi o que ela entregou. Mas o texto diz, por exemplo, lá no relato de João, que o Judas não estava interessado no dinheiro. Ele não estava preocupado com o plano. Então, na verdade, a preocupação dele não foi que aquilo foi muito. A preocupação foi que aquilo não foi para ele. O texto até fala que, na verdade, ele queria que o dinheiro fosse para ele. Isso que eu queria. Por que esses homens... Aí eu vou abrir para os irmãos. Por que esses homens, quando viram esse ato, que é um ato bonito, né? São discípulos do Senhor. Estão ali com Jesus. O próprio fariseu, quando chama Jesus ali para a casa dele, embora esse fariseu, o próprio texto diz que é um fariseu, ele chama ele provavelmente para se aproveitar de Jesus. Ele não ofereceu ajudar para Jesus porque ele era um servo. Mas ainda assim, ele reconhecia quem Jesus era. Conhecia, ó, esse cara aí está fazendo milagre, vou chamar ele na minha cara. Ele reconhecia o poder de Jesus. Até que quando a mulher se aproxima, ele fala, acho que esse cara, não é isso tudo que eu ouvi falar, mas ele sabia de quem era Jesus. Já Simão, o leproso, que é o relato de Mateus e Marcos, provavelmente era muito já havia sido curado pelo próprio Jesus. Ele já sabia. Os discípulos que estavam ali, então, já tinham se visto com Jesus, porque já sabiam que era Jesus. Então, esse ato de falar que Jesus é rei, de falar que Jesus é meu Senhor, de falar que Jesus é um sumo sacerdote, esse ato para essas pessoas que andavam com Jesus, não deveria, no limite, tá? Deveria causar mais prazer, mais êxtase. Vamos todo mundo fazer isso. Talvez a tristeza que você tem muito pouco perfume, Jesus precisava de mais. Você tem pouco, vamos fazer mais. Mas não o contrário. Não desmerecer o que essa mulher fez. Então, essa pergunta fica para mim, por que isso causou tanta indignação? Existe algum lugar da Bíblia, agora eu não me lembro, que mostra que alguns dos discípulos, enquanto eles estavam com Jesus, eles tiveram tanta fé em Jesus como essa mulher presente teve. Isso é muito importante. Sempre o que eu me lembro sempre houve dúvida, embora eles andassem com Jesus tão frequentemente. Dúvida de Pedro na água, dúvida dos discípulos, a quantidade da multiplicação, e a gente só tem isso. Porque eu me lembro agora várias situações, parece que mesmo vivendo tão perto, ainda faltava uma fé tão incrível de outras pessoas que mal, principalmente mulheres, é uma diferença de como a mulher pensa, eles falam, chega esse estágio de baixo para me salvar. E os homens têm tipo mais repulsa, assim, ou dúvida. Isaac lembrou de um exemplo, tem alguns exemplos isolados, né? Mas entre os discípulos, né, concordo muito com você. E só para trazer mais na linha que você falou, né, entre os discípulos, falando dos 12, né? E foram os discípulos que viram Jesus depois que ele foi. Não, primeiro foi a mulher. Mas tem um detalhe técnico. Esse detalhe ajuda a explicar muita coisa. Mas foram mulheres, né? Foram mulheres. Não, mas é um detalhe importante, porque até isso é importante. O detalhe que o irmão vai falar, se eu imagino que é isso, né? Que eu vou falar, é que o testemunho da mulher, então, para ser mulher, testemunhar, porque a fala da mulher não tinha valor. Então, isso torna o relato ainda mais impactante. Entendeu? Porque ninguém acredita. Lembra o relato da samaritana? Quando a samaritana volta lá na cidade para falar, as pessoas ouvem o testemunho,
mas elas vão para ver Jesus. Aí lá elas creem, ela fala, agora nós cremos, não porque vimos, mas porque também vimos. Né? A fala da mulher, ela sempre, nessa sociedade, era uma fala que não tinha crédito. Né? E é interessante que Deus escolhe essas coisas. E esse, para mim, é o ponto, sério. Acho que ele falou, agradeço Sofia, porque quando eu estava refletindo sobre isso, o ponto é esse. O que essa mulher mostrou nessa aqui, ela mostrou para esses homens que estão aqui, que se não houver, não existir submissão ao Senhor como o cabeça deles, não há fé verdadeira. Se esses homens não se entregassem completamente, e para eles era difícil fazer isso. Aceitar Jesus, porque, para, os judeus já queriam um rei, um Messias rei. Já queríamos. Tanto é que os judeus, os fariseus, ficam decepcionados com isso, porque não vem reivindicar um reinado. Jesus mesmo fala, o meu rei não é desse mundo. Mas ele é rei. Eles queriam um rei. Um mestre, um sacerdote, eles também queriam. Mas aceitar o Senhor da vida. A tua vida é minha, Pedro, a tua vida é minha. João, a tua vida é minha. Você entregar a vida de Jesus completamente a mim. Faltava esse passo para eles, e essa mulher, ela mostra isso. Ela derrama a vida dela e fala, a minha vida é Deus. A minha vida está escondida, como Paulo fala, a minha vida agora está escondida em Cristo. Eu lembrei agora também daquela passagem da viúva, né? Porque Deus vê as pessoas ricas colocando a oferta lá e depois no final ele fala, olha, eu falo que essa mulher colocou só essas 2 moedinhas de cobre, ela colocou mais que todo mundo, ela doou mais que todo mundo, porque ela deu tudo aquilo que ela tinha para sobreviver. A existência dela dependia daquelas 2 moedas e ela deu. Mas os outros deu só o que sobrava. Ou seja, e eu acho isso uma coisa interessante, né? Porque a gente vê isso uma ação das mulheres aqui, né? Se os processos de junção forem diferentes, eu tendo a achar que o Lucas fala de algo diferente, aí, embora tenha muitas coisas similares, mas são as mulheres que dão esse desejo, né? De que aqui está um rei, de que aqui está um sacerdote, de que aqui está um que é santo, separado, santificado, mas não só isso. Aqui está um Deus, Senhor. E quando a mulher faz isso, ela coloca nesses homens que estão ali sensitivos e vocês. E esses homens vão levantar a questão da grana, a questão da parte interessante, de vocês podem cuidar. Aí, essa palavra é muito certa, os pobres estão ali, você pode fazer, Jesus está dividindo os pobres, não é nada disso. Vou contar uma história que explica melhor isso, de um pastor que ele estava falando o seguinte. Na verdade, eu estava assistindo os provos falando que um pastor que contou isso para ele, porque também foi na dúvida, ele foi sensacional. Esse pastor ele tinha uma igreja de Nova York, e por 25 anos estava nessa igreja lá, e ele falou assim, sabe o que me sustenta nessa igreja aqui? É essa fala de Jesus aqui para os discípulos, né? E os pobres vocês terão, mas a mim vocês vão ter por pouco tempo. Aí o senhor falou, eu entendi. Está 25 anos de ministério e essa frase que sustenta, me explica isso. Sabe o que acontece? A cada 2 anos eu tenho um seminarista ou alguém que sai da teologia, ele vem para cada 2 anos, burnout, acaba e vai embora. Aí vem outro, 2 anos, acaba e vai embora. Aí eu sou, mas tá mais bem entendido ali, isso fica entendido. Não, mas o que acontece? Eles vêm muita energia, e a igreja é um lugar muito situado no lugar onde tem muita pobreza, muita tristeza. Então, eles vêm com muita energia para pregar, para transformar a vida dessas pessoas. Né? Só que passa 2 anos, eles não conseguem ver isso acontecer. Né? Eles desanimam e vão embora. Aí os procuram, mas você também desanima agora? Não.
Não, porque eu sei que esses pobres vão sempre estar aqui. Eu estou aqui pelo meu sonho. Eu estou aqui pela oportunidade que eu tenho de estar com ele enquanto eu estou aqui. Os pobres vão sempre estar aqui com você. Então, eu acho que é isso que Jesus quis dizer para ele. Ele não está diminuindo os pobres. Até que ele fala, você tem coisa de fazer boas ações o tempo inteiro. Mas, vocês estão perdendo a oportunidade de fazer por mim o que essa mulher faz. É isso que Jesus está dizendo. Jesus é o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração. E essa mulher está demonstrando isso. Ela, naquele momento ali, ela fala, a minha vida é dele, a partir de agora é dele. E esses homens, então, estão indignados porque foram colocados em display ali, eles começam a recriminar. Então. E Jesus vai repreender. E João não vai falar isso, mas Marcos e Mateus vão falar. E aquele ato daquela mulher ia ser lembrado sempre que esse evangelho fosse contado em memória daquela. Então, o que eu queria trazer para a gente nessa passagem aqui é cuidado que nós temos que ter, né? Que é a nossa oração, a nossa adoração, a nossa devoção. Se a gente for poder colocar uma palavra que resuma, né? O que essa mulher fez, o que essas mulheres fizeram, né? Elas, numa devoção tremenda, elas entregaram tudo. Elas derramaram tudo no altar. É como se a vida para elas só fizesse sentido agora por aquele que era ali o amado, que era ali o Senhor, que era ali o Rei. Esse padrão não é um padrão para as mulheres, é um padrão para os servos. Tá? Tanto é que vai falar em vários lugares, né, que quiser que apoie assim mesmo. Tá? Ou seja, começou tudo, nega tu mesmo, entenda, né, a tua vida é linha de momento específico. E para fechar, a gente tem, falei muitas coisas aqui que os irmãos podem pegar de exemplos, dos textos, né? Para enxergar a beleza dessas passagens, né? Enxergar, por exemplo, a gente viu ali como Jesus fala para a mulher, em Lucas, né? A tua fé salvou, né? Está falando ali da vida do servo, né? Você agora é livre, você agora está escondido em mim. Viva em paz, vá em paz. A consequência da vida do servo que se derrama no altar do Senhor é ter vida plena. Não necessariamente, a gente não tem mais um relato aqui, a gente foi estudar quem são essas Marias, né? É provável que essa Maria de Betânia é a Maria que vai encontrar Jesus e vai terminar, né, o processo de como é que fala? De embalsamar, né? De embalsamar, né? Porque vai acontecer isso quando Jesus as mulheres vão mais. explicar em corpo, né? Embalsamar, né? Ou, enfim. Preparar o corpo. Preparar o corpo, né? As mulheres vão falar. Jesus até fala, fazendo uma referência, né? E ela está fazendo aquilo, anunciando a sua morte, né? Ela já estava preparando ali. É possível que essa mulher sabia, já dentro de tudo isso que ela entregou, é possível que ela tenha visto ali. Ele é de fato Deus e ele vai ser crucificado e morto. Então, por isso, né, eu estou declarando hoje, estou declarando agora, que ele é o dono da minha vida. Eu quero declarar ao mundo, que ele é o dono da minha vida. Ele é Deus, ele é rei, ele é o dono da minha vida. Eu quero declarar antes que aconteça. É possível que ela tenha feito isso, o Espírito Santo tenha colocado no lugar do coração dela. Assim como, no capítulo anterior, Caifás fala, é melhor que um morra pela nação, né? E aí naquele momento ele estava profetizando que Jesus morreria pela nação, né? Mas talvez não tenha sido isso, talvez ela não saiba, talvez ela tenha feito aquilo. E o ato dela vai depois ser simbolizado como a morte de Cristo e as mulheres ali
Então, o ponto que fica para a gente é como tem que ser a nossa adoração ao Senhor no sentido de devoção, de entrega de vida, né? O texto lá em Lucas fala muito que essa mulher amou, dando referência aos devedores, né? Muito que ela amou. Jesus respondendo aqui em Mateus Marcos, fala que ela fez a ser lembrada toda vez que esse evangelho for pregado. Há uma relação, né, entre a nossa entrega para efeitos de agrado do Senhor. Você agrada, como Pedro lembrou, né? Se você agrada quando essa entrega, quando essa devoção, ela é verdadeira, ela é profunda, ela vai no limite, né, do que eu sou. Quando a gente fica pelo caminho, quando a gente se engana em nós mesmos, né? Eu amo sim o Senhor, eu busco uma vida com Ele, mas eu negligo sim muitas vezes momentos na minha vida para estar com Ele. Tá? E a gente faz isso de uma forma muito sutil. Assim. Eu tenho um evento para ir, eu tenho um evento para ir, desculpa, eu não vou hoje, hoje estudar. Mas eu queria estudar, tá? Quando eu faço isso, de uma forma muito automática, eu não estou pegando o meu nada lá, não estou pegando jamais para entregar. E eu acho interessante, você olhar, essa mulher faz isso, tem reflexão de quando eu errado, não tem reflexão do que as pessoas vão dizer, não tem reflexão do mito que eu estou pagando, não tem nada disso. É uma ação objetiva, uma ação determinada, uma ação que tem como propósito, sim, proclamar a testemunha. A minha vida é verde, por isso a missão. Ela não tinha ficado nunca tinha daquele jantar ali, olhando e adorando os senhores de monte. Ela fugia. Seria alcançada pela graça do Senhor? Seria. Mas o ponto é, o que essa mulher fez mostra uma devolução do agrado. Eu não queria perder a oportunidade de demonstrar nesse momento. É isso que eu queria pegar. Donde el Señor dice, o sea, yo como mujer puedo enfatizar y sentir cómo dejar pasar esa oportunidad tan grande de reverenciar al Eu queria que a gente focasse nisso. O quanto essa mulher não se preocupou em nada com a sua vida para declarar para aquele que é o rei do Senhor, né, todo o seu amor. Naquele tempo. E aí, para fechar, a gente começou lendo Isaac deu aqui, por isso eu acho que Deus é maravilhoso, porque ele conduz Isaac deu o Salmo 51. Você vê que no Salmo 51, Davi começa falando do seu pecado, entendendo, né, reconhecendo que ele não é digno de receber a justiça, de receber a misericórdia do Senhor. Que a justiça do Senhor sobre a sua vida era justa. Porque ele fala, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal dos teus olhos. E Davi vai ser aquele que muitas vezes, Davi, quem era Davi? Davi era um rei. E Davi vai falar muitas vezes, Deus como seu Senhor. Né? Senhor dele, rei, ou seja, mas já viu como é que termina o Salmo 51? A alegria de Davi é tão grande no Senhor que ele fala, eu vou te proclamar para todos, proclamar de todos os dias. Né? Então, a alegria daquele que se entrega completamente ao Senhor, não é uma alegria, como fala, não superficial, não, mas limitada, uma alegria que não expande. Não, aquele que se entrega plenamente, ele tem uma alegria. Eu quero festejar, eu quero falar, eu quero proclamar.
Né? Tem até uma canção que a gente canta, né? Olha essa, não. Não sei se é essa, não, mas é sobre esse texto. Privado de Alamão. Pode ser edificado. Qual você está pensando? Mas eu estava pensando que era proclamado, ou proclamado, não sei. Depois eu lembro. É só para não perder o fio da meada aqui. Então, essa entrega dessa mulher, ela tem esse caráter também. Eu entrego tudo, eu declaro quem ele é, eu digo quem ele é, mas eu faço isso porque eu quero fazer, eu quero proclamar o mundo, eu quero dizer, esse é o meu Senhor, e ninguém mais me tira dele. E não importa mais a minha vida, não importa se vocês vão fazer, vocês podem aqui me apedrejar até a morte, porque eu já declarei para ele, meu amor. E nesse amor, Jesus aparece. Ele fala, ela é minha. Eu falei pouco aqui, né, de como Jesus se levanta. Fala que ele não é tudo. Não tire isso dela. Não toque nela, não deixe dela. Ela é minha. Não ia falar, mas já que você falou que ela é minha, eu lembrei, quando você estava falando da unção, Salmo 133 diz, né, com bom com sua aberta os irmãos de reunião. Aí ali ele traz a referência de unção, né? Como óleo que desce sobre a cabeça, vai pela barba até a orla das vestes. E orla fala também sobre asas, né? E a referência que nós temos como asa também na palavra de Deus é proteção, né? Tem lá o texto que fala quantas vezes, né, Deus quis juntar Israel com um pintinho debaixo da costa dela. E aí você vê Jesus pronto, né? Logo depois da linha dos pés, a orla das vestes de Cristo. A resposta que o nosso Deus ele quer dar para esse amor, né, é essa. Ele quer cuidar, ele quer dar descanso, ele quer dar essa plenitude de vida. Então essa mulher, ela reconhece isso, ela reconhece quem ele é e ela declara isso, né? E essa declaração causa estranheza naqueles que ainda não compreenderam, né? Quem Deus, quem nosso Deus, quem Cristo é. Né? Esses discípulos, não me entendam errado, eles não compreenderam a vida, mas eles vão compreender. Outros não, outros, como Judas, né? Judas não queria compreender. Quando termina o texto lá em João, acho que em Mateus e Lucas também, Judas vai negociar a morte de Jesus. Por um valor que provavelmente é muito inferior ao valor que ele próprio estava reclamando. 20 moedas de prata. Tem outro lugar que fala que era realmente 30 denários. Então, se fala 300, 10 vezes maior. 10 vezes menos, né? Então você vê que, de fato, ele não estava preocupado com dinheiro. Né? Na verdade, o meu entendimento do estudo ali é que ele era Deus, faleceu antes passado de si, porque ele queria no Jesus fosse rei, ele queria uma tirania contra Roma, ele queria matar, quando ele começa a ver que Jesus não é esse, né? Olha, cara, não formar nada ali, agora até o dinheiro agora perdido, acabou, ele vai pegar e vai fazer o que tinha que fazer. Às vezes ele às vezes não. A Bíblia fala que ele era realmente claro, não que ele tirava o dinheiro da conta, mas no final ele já não está mais. Sim, ele nunca fez parte, né? Sempre quis algo, e Jesus nunca foi para ele. Queria aquilo que Jesus Mas outros discípulos não. Pedro depois vai se derramar, depois que serve, que se derrama para o Senhor, né? E vários outros. A gente vai ver esse traço dessa entrega que a gente vê nessa mulher, ou nessas mulheres, a gente depois vai ver em vários homens. Tem Paulo, tem Pedro. Em quase todos os discípulos depois. Todos eles, eu vi Estevão. A gente não ouve falar de Judas, por exemplo, tem seus cariotas, a gente não ouve falar muito. Ah, não, tem cara falando. Atende. Tem, o próprio tem a carta de Judas, esqueci. Mas é outro grupo. É outro Judas, exato. Eu estava falando que a gente não ouve muito de Judas. Então, é isso. Então, que ele queria passar para os irmãos que esse amor incondicional, esse amor que declara quem nosso Senhor
é algo que sobe, né, ao trono de Deus com uma alma só. Né? E ele está disposto, né, a receber esse amor e a entregar a vida plena nesse amor. Ainda que essa vida seja, eu estou importando a minha vida por isso. Estou declarando esse amor, por exemplo, perto da morte. E não foi isso que aconteceu com vários irmãos no início da igreja. Né? Pega a história caraca, acho que você assistiu 10 vezes lá. Qual é o nome? O da Romênia? Não, um dos pais lá aqui, Policarpo. Policarpo, que ele foi queimado e pegava fogo, né? Mas tem uma frase que ninguém deles fala uma frase assim, ó, que tem uns leões e que me triturem mais rápido possível que eu possa estar com o Senhor. Pouco, né? Mas por quê? Porque eu já defini a minha vida dele, a minha vida está nele, então isso aqui é perda de tempo, isso aqui é as coisas pequenas da vida são distrações, são isso, então, e esse poder de amor agrada. E aí, meus irmãos, o que mais? Fala, comentários. A gente pode meditar hoje sobre algo que o Senhor deseja encontrar em nós, né? Algo que ele se alegra em encontrar, que ele encontrou naquele lar, que ele encontrou nessas mulheres. Essa atitude de adoração, ele não só se alegra, mas ele deseja encontrar em nossas vidas e no nosso meio quando a gente está junto. E graças ao Senhor pelo Salmo 51 que foi lido, porque ele mostra a base para isso. Porque jamais a gente poderia pensar que de nós mesmos nós poderíamos dar alguma coisa para o Senhor. Ainda que não tivéssemos pecado, fôssemos sem pecado, não teria nada que poderíamos de nós mesmos inventar que poderia agradar ao Senhor, porque ele é perfeito em si mesmo, a definição de Deus, ele é tudo, ele não precisa de nada. Então, qualquer coisa que a gente possa dar ao Senhor que agrada a ele, e que ele busque em nós, é apenas um reflexo dele mesmo, é algo que flui dele mesmo através de nós. O salmo que o irmão leu, ele fala duas frases interessantes. Ele fala assim, não te comprares em sacrifício. E depois ele fala, então te agradarás no sacrifício. Então você vê que o sacrifício nas nossas vidas, eles podem ser agradáveis ao Senhor, mas primeiro é necessário o passo que está entre essas duas frases. E aí ele fala, um coração quebrantado. Né? Então, esse posicionamento que o irmão compartilhou de Maria, se derramando aos pés e colocando tudo aos pés de Deus, se entregando ao seu Senhor, ele é o passo necessário para nos colocar na posição de oferecer para o Senhor que é dele mesmo, a vida dele. Enquanto não tem esse quebrantamento, a gente tem os próprios recursos. Então, até recursos com aparência espiritual, às vezes, né? Os sacrifícios espirituais. E desse sacrifício, o salmista fala, o Senhor não se agrada. Porque ele só pode se agradar com a própria natureza dele. O próprio Davi, em Crônicas, ele olha e fala assim, porque quem sou eu, quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. E para concluir, irmãos, o que então que Maria está refletindo do Senhor ali? Nós lemos em Marcos que ela estava se antecipando quanto ao sepultamento dele, né? Começou ali o processo de embalsamar. E depois termina com José de Arimateia e Nicodemos. A palavra fala ali que foram cerca de 32 quilos de perfume, uma mistura de mirra e casca, que são 100 libras, né? Ali foram 3 libras, depois são 100 libras. E junto com as mulheres, termina aquele processo e Jesus é colocado na sepultura. Então, o que todo esse processo reflete o coração de Deus, reflete a natureza dele, mostra que é algo que está fluindo de Deus através do seu servo. Efésios fala assim, assim também, maridos,
devem amar a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o Senhor, ele deu a sua vida pelo seu corpo, pela sua noiva, aquele com quem ele quer se tornar um. Ele pagou esse preço. Esse é o amor que ele tem pelo seu corpo. Quando Paulo estava perseguindo o seu corpo e não ele falou, porque me persegue. Essa maneira como o Senhor ama o seu povo, os homens, como ele se entregou. Então, o que elas estão fazendo ali? Num aspecto, elas estão cuidando do corpo dele. Ele decidiu amar o seu corpo e se entregar pelo seu corpo, que somos nós, antes da fundação do mundo. Ali, eles estão amando o corpo de Cristo, eles estão amando e cuidando do corpo dele. Maria queria, na noite do sepulcro, ela queria levar o corpo de Cristo. Então, esse amor por outro, esse amor de dar a sua vida, de se dispensar por outro, é o amor de Cristo. É o amor que ele apresentou. E esse amor é também refletido na vida dela, na vida do seu povo. E é assim que a gente pode agradar o Senhor também. Esse amor foi derramado em nossos corações. Esse amor há de se manifestar, tem que se manifestar. E esse é o sacrifício que agrada o Senhor. E eu estava falando dessa entrega no início, né? O ato dela ali fica muito claro, né? A gente falou aqui algumas vezes, né? A mulher que faz aquilo ali, ela já está assumindo, e não está se importando. Ela já sabe que ela vai entrar naquele momento de plantar, sendo mulher, se colocar os pés de um homem. Ela não está preocupada o que vão pensar, o que vão dizer. Ela já se derramou, ela já se entregou. E não só isso, ela vai ainda declarar. Não se preocupa, pode acontecer com a vida dela, como ela também declara abertamente, eu estou feliz no nele. Então, uma coisa precede a outra. De fato, você não é capaz de declarar plenamente que a sua entrega, que a sua aproximação ela não é verdadeira. Tá? Eu lembro aqui exemplos muito simples, né, diretamente relacionados, mas mostra como o homem ele pode se enganar facilmente, né? Analisa Safira, quando trazer a oferta os primeiros cristãos ali, os primeiros irmãos, né, que vivendo debaixo da ação do Espírito, começam a compartilhar os bens, fizeram aos outros. Esse casal, provavelmente, ainda não alcançado pelo Espírito, mas alcançado pela atmosfera, não vão fazer igual. Mas o coração deles ainda não estava totalmente entregue. Não havia ainda, na vida deles, esse desejo de cumprir mais Deus. Então, na hora da declaração, da entrega, a entrega não foi feita. Eles venderam terra deles, mas eles configuraram uma parte. E aí o irmão falou, e eu concordo bastante, Deus consagrava isso. Eu vou trazer para os irmãos aí, só para ver a história que acontece com Safira e Ananias, só culminada, porque Deus não sagrada. Semelhante a isso, em Amós, a gente vai ver que o povo estava, Isaías também, o povo estava celebrando as festas do Senhor com incenso, com um monte de coisa. E Deus vai falar, eu queimava com incenso para ele. Então, por que isso? Por quê? Porque essa declaração, essa adoração, se ela não tem uma base anterior, que é essa entrega, esse reconhecimento, né, da condição do homem, da condição de Deus, quem eu sou, se isso não aconteceu antes, essa entrega é falsa. E Deus sonda o coração. E no sondar o coração, né, ele vai perceber que da mão de Deus perto. Então, aqueles que
que pregam de forma superficial ao Senhor, que declaram de forma superficial ao Senhor, enganam os homens, mas não ao Senhor. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que sempre levar em consideração. Nosso Deus é o nosso Deus amoroso. Ele se define como Deus de amor. Ele é amor. Mas o nosso Deus é um Deus justo também. É um Deus com quem nós não devemos brincar. A palavra de Deus diz que o servo verdadeiro diante do Senhor, ele tem temor. Por quê? Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro. Então, mas que a gente busca o Senhor, porque essas coisas vêm dele, como é essas mulheres, elas fizeram isso, porque é muito provável que elas viram, né, algo que nós precisamos ver também, e foram alcançadas pela presença de Jesus. A própria presença de Jesus aqui alcançou o coração da moça. É como se a presença dele lançasse, né, uma teia nelas, um toque especial que capacita elas para fazer. A gente nunca vai conseguir explicar isso. Tem o toque do Senhor e a resposta da mulher, a resposta da mulher é o toque do Senhor, mas é algo muito pleno, muito sublime que acontece, e quando acontece é perfeito e agrada. Quando não é perfeito, é agrada. A discussão que o Isaac citou também, das barbas das vestes, né? São as partes mais extremas das vestes, né? A ponta. Então, aquele que se sente mais inadequado do corpo de Cristo, mais incapacitado, até essa ponta, esse óleo chegou, né? Esse Espírito Santo, como você falou, né? Já foi derramado ao Senhor, sobre o Senhor, promessa, e então ele derramou sobre a sua igreja, né? Então, esse óleo, o Espírito Santo, que é quem nos capacita, isso é um privilégio, irmãos, indescritível para nós. Não só podemos ver a glória, a beleza do nosso Senhor, mas ele também nos capacita. Ele nos enche com o seu Espírito, com o seu amor, para podermos agradar a ele. Não existe privilégio maior nesse mundo, nesse universo, do que podermos servir o nosso amado dele. Isaac quer cantar, né, Isaac? Podemos não, né, Pedro? Não é que eu tinha, Mas não pesquei igual que você está pintando. cara, eu acho que era aquela. Confiarei em ti, né? Não, É o que eu tô pensando, mas tem nada a ver. não, deve lá. Eu vou lembrar quando acabar. Mas essa experiência de Davi, que Davi fala no final, que a alegria tanta no Senhor que eu não vou calar meus lábios, vou profetizar. Não vou calar meus lábios. Tem uma música do Alan Jackson, né, que fala isso, né, que ele vai contar, eu quero contar tudo aquilo que o meu Senhor é para todo mundo. Tem irmãos que dedicaram a sua vida para proclamar o Evangelho em lugares que a gente nem imagina, né? E fizeram isso felizes. Era a razão da vida deles. A razão da vida nossa, que a gente quer ter vida plena, ou melhor, a gente quer ter não, porque quando a gente fala assim, todo mundo quer ter vida plena, quer ter uma vida maravilhosa, mas não é isso. Se a gente um dia for capaz de experimentar o que é vida plena, é quando a gente estiver buscando proclamar a dentro e fora de dentro, que não sei para a vida plena, ela é isso, na verdade. Tá? Isso que a gente vai falar. Eu estava conversando isso com ele, enquanto o Isaac está aquecendo aqui. Tive uma experiência recente, uma experiência também, tive alguma experiência de irmãos avançados da idade, mas muito avançado também. Estou falando de avançado, bem avançado.
Você vê assim, tem uma campanha lá nos Estados Unidos, eu gosto muito dele. Não, esse daqui não é o que eu tenho que às vezes assistir 3 horas da manhã, porque o curso é muito grande, é o Bob Wilker. O cara é um velhinho, mas um velhinho. Sabe aquelas velas que estão morrendo? Eles estão morrendo daqui a pouco. É muito velhinho. Mas o cara está pregando ainda, está treinamento online. Então, quem quiser assistir, é só 3 horas da manhã que o cara está lá, um velhinho falando. E ele está falando com alegria. Jesus. Uma alegria, você fala assim, cara, nem um cara torcendo o time de futebol dele tem mais alegria que essa mulher falando. E você vê isso para alguém que está no fim da vida, e fez isso a vida inteira, ele nunca cansou. E agora, se você perguntar a ele, você, e eu agora tenho mais alegria do que tinha antes. Alegria é só mesmo. Então, algo muito lindo. Ou seja, ele está vendo a magnitude de vida. E é o que a gente estava falando hoje. Eles vão dizer das irmãos que tem o lado pessoal. Até a próxima. Beijo.